Outra situação. Vamos falar sobre a Conferência Geral de 1903 que ocorreu em Battle Creek e a questão da autoridade da igreja ou da forma autoritária que a igreja estava assumindo, porque a igreja começou a ficar mais autoritária, mais hierárquica. E se você estudar um pouco da história e do que aconteceu em 1888, você vai entender por que a igreja começou a sentir necessidade de ficar mais autoritária e mais controladora. É pelo simples fato da liderança nunca ter aceitado, a liderança da época, e vem se perpetuando até os nossos dias, não ter entendido a mensagem da justificação pela fé e nem aceitado. Então houve-se a necessidade de controlar tudo. O que iam ensinar nas escolas? Vamos formar um comitê, tem que passar por essa mesa diretiva, tudo tem que passar pela associação, tudo tem que passar, os pastores têm que autorizar tudo tem que ser autorizado, por terem rejeitado a luz de 1888. E isso causou uma grande crise no ano de 1901, porque muitos começaram a se posicionar contra esse sistema controlador e hierárquico que começou a surgir. E chegaram até a dizer que não iam nomear mais um presidente para a Conferência Geral. Eles então iriam nomear somente 25 membros de um comitê executivo da Conferência Geral. E deixaria então que esse comitê escolhesse um líder para presidir as reuniões, simplesmente por questões de ordem. E em cada reunião que eles fizessem, esse comitê teria liberdade de votar e escolher outro presidente para presidir as reuniões. Porém, o primeiro presidente do comitê, o pastor A.G. Daniels, dentro de poucos meses e por sua própria iniciativa, começou a assinar as cartas que ele escrevia como presidente da Conferência Geral. E se você fizer uma busca nos nossos registros históricos, você vai encontrar ali que o pastor Daniels foi presidente da Associação Geral de 1901 a 1922. Na verdade, não. Ele não foi. Ele era o presidente do comitê em 1901. A propósito, Jones e Kellogg estavam nesse comitê também. E houve uma tentativa de colocar Jones como presidente do comitê, mas foi derrotado pelos votos. Já era, irmãos, como dois exércitos ali, como cada um decidindo, duas frentes, cada um decidindo de que lado ou qual exército fariam parte. Uma verdadeira guerra entre o bem e o mal. E como resultado, o pastor Daniels, a partir de 1903, por usurpação de poder, tomou o posto de presidente da Conferência Geral. Quando a irmã White ouviu o que estava acontecendo, ela escreveu um pouco antes da Conferência Geral de 1903 que esse tinha sido ou estava sendo o maior desapontamento da vida dela até aquele momento. Quando eu li isso, irmãos, eu fiquei impressionada. Porque eu li sobre o grande desapontamento, a terrível dor de alma que ela sentiu pela liderança da igreja ter rejeitado a mensagem de 1888. Então eu consigo imaginar quão desapontada ela estava pelo que estava acontecendo agora, esse movimento hierárquico que estava surgindo aí na igreja. Ela estava muito triste com esse sistema de controle. Por aproximadamente 8 votos, a mais ou menos uns 20 votos, ou seja, uma grande diferença de votos, a Conferência Geral desprezou o Conselho do Senhor e votou pela reeleição do pastor Daniels. Na verdade, o pastor Daniels foi eleito presidente da Conferência Geral somente em 1903, embora ele já viesse pensando ser o presidente desde 1901. Por quê que esse foi o maior desapontamento na vida da irmã White até aquele momento? Sabe por quê, irmãos? Porque ela estava olhando para nós hoje. Porque o maior erro que o povo de Deus está cometendo hoje é o mesmo erro que os judeus cometeram. Qual é esse erro? De colocar a sua fé num sinédrio, num sumo sacerdote, que na verdade, na época de Jesus, era um homem mau. E nós sabemos que não será encontrado no reino do céu. A confiança que eles depositaram num homem, em Caifás, era maior que a confiança que eles deveriam ter nas palavras de Jesus, o nosso Salvador. E isso também ocorreu no desenvolvimento do catolicismo, quando a fé foi colocada sobre um bispo de Roma.
Então a irmã White viu o tamanho perigo do que estava acontecendo. Ela viu o terrível problema que estava se formando, que estava sendo trazido para dentro da igreja. E eu sei que muitos adventistas hoje, muito embora não admitam isso ou não tenham se dado conta ainda, mas acreditam que uma palavra da Conferência Geral vale mais do que 1000 palavras que vêm de Deus, ou seja, é a própria palavra de Deus. Quantas vezes nós somos confrontados e questionados em nossos dias hoje sobre é isso que a Conferência Geral pensa, essa é a posição oficial. Mas, meus queridos irmãos, o que é que Deus pensa? Onde está um claro assim diz o Senhor? Na verdade, se nós formos seguir esse mesmo padrão, esse mesmo princípio que aconteceu no primeiro século, que nós chamamos de era cristã, os tempos de Jesus, nós cairemos no mesmo engano, no mesmo erro, e nós correremos o risco de seguir um Sinédrio e de seguir um Caifás. Você sabe que um pastor uma vez contou que um colega dele, também era pastor, era totalmente contrário ao ministério de sustento próprio. E nós vemos muito disso por aí nos nossos dias, aqui no Brasil pelo menos, é muito forte as pessoas serem contra os ministérios de sustento próprio. E um dia, esse colega que era contra os ministérios de sustento próprio fez um sermão e ele leu as bem-aventuranças. No dia seguinte ele se encontrou com o colega pastor e falou para ele, olha, eu fiquei chocado por você ter lido as bem-aventuranças no seu sermão ontem. E o colega dele ficou perplexo. Como assim? O que você quer dizer? Estou chocado porque eu li as bem-aventuranças no sermão. E ele disse, pastor, você não se deu conta? O homem que fez o sermão das bem-aventuranças era um obreiro de sustento próprio. Ele não tinha credenciais do Sinédrio. E ele continuou, e tem mais, o Sinédrio desencorajava as pessoas para ir ouvi-lo. Esse sermão, por exemplo, nem aconteceu numa sinagoga. Foi um encontro independente, foi lá numa pequena colina. E então ele disse, pastor, se você tivesse vivido no primeiro século, você nunca teria participado daquele encontro. Você nunca teria ouvido dos lábios de Jesus o sermão que você leu ontem, o Sermão da Montanha. Querido irmão, reexamine o seu coração, ele continuou dizendo. Você está contra um trabalho que foi assumido por nosso Salvador. E você é tão contra que se você vivesse nos tempos de Cristo, você teria apoiado o Sinédrio em todos os aspectos contra a obra de Cristo. Hoje nós chamamos isso de alguém que é denominacional. Eu não entendia bem isso antes. Já me perguntaram algumas vezes, você é denominacional? Mas hoje eu entendo melhor. E não me entendam mal, Deus é sim um Deus de ordem. Ele é sim um Deus de organização. Eu não sou a favor de que a organização se esfacele e de que nós viremos um monte de átomos independentes. Não, mas o que eu quero clamar em alta voz, eu quero clamar a plenos pulmões, que antes um claro assim diz o Senhor do que um assim diz a igreja. E foi isso que a irmã White viu em 1903. Viu essa nossa situação em que nos encontramos hoje. E não é de se surpreender que o assunto dos ministérios de sustento próprio tenha vindo à tona novamente quando fundaram a escola de Madison. E se vocês fizerem uma pesquisa e lerem alguns livros, vocês vão ver a tremenda oposição da Conferência Geral daquela época contra a obra de sustento próprio. E vocês vão entender por quê. E eu não vou gastar tempo aqui com isso, mas uma das apostasias que surgiu foi apoiada pela Conferência Geral, foi a decisão que eles tomaram, de que eles não admitiam que se coletasse meios para apoiar a obra de sustento próprio, a não ser que fosse aprovada pela Conferência Geral e não fosse uma obra administrada separadamente da denominação. E nós precisamos entender essas coisas. Se você ainda não conhece o livro Dízimos e Ofertas, Libertando a Consciência, escrito pelos irmãos pastores, os irmãos Standish, por favor, leia. Então, quando a irmã White viu que eles estavam proibindo de coletar e-mails, ela escreveu com todas as letras, parem de proibir.
Meus queridos irmãos e irmãs, isso é apostasia. E nós conseguimos ver, irmãos, através das histórias da Bíblia, através até da história da nossa igreja, que toda heresia, toda tolice que veio tentando se infiltrar na igreja de Deus, mas que não foi apoiada pela liderança, acabou virando em nada. O movimento da carne santa, o pentecostalismo, virou em nada. Foi rejeitado em 2 ocasiões, em 1850 e em 1900. Mas eu lamento muito em perceber, em notar que a partir dos anos de 1980 foi aceito até os níveis mais altos. Músicas, emocionalismo e coisas assim. Irmãos e irmãs, agora nós vamos entrar num assunto muito sério. E quando eu li sobre isso, simplesmente dilacerou o meu coração. Saber o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial na Europa. E à medida que nós vamos falando sobre essas coisas juntos, nós precisamos nos lembrar que é isso que vai acontecer quando a lei dominical se tornar universal. As nações que estavam apoiando a Áustria, a Alemanha, a Hungria, elas adotaram uma política de que todos deveriam obedecer ao governo durante os 7 dias da semana. E isso, para os adventistas, inclui a transgressão do sábado. E inclusive a transgressão do 6º mandamento, que é não matarás. E o que aconteceu? O que aconteceu e como nossos líderes lidaram com isso é uma grande lição para nós. Porque os nossos líderes se submeteram da cabeça aos pés, por assim dizer, porque foi desde a Conferência Geral até os membros leigos durante a Primeira Guerra Mundial. E isso é uma pequena amostra do que vai acontecer. E como a liderança tratou as pessoas que quiseram apegar-se à fé firmemente e permanecer firmes pela verdade, também é uma amostra de o que nós podemos esperar, como serão tratados os fiéis quando a lei dominical universal for obedecida em todo o mundo. Quando os eventos começaram a acontecer na Europa, nós precisamos lembrar que os Estados Unidos eles não estavam ainda na guerra. Então os americanos nem estavam se importando muito com esse assunto. E até então parecia muito óbvio toda a posição da Igreja Adventista do 7º dia sobre muitas coisas, até chegar a guerra. O que fazer sobre a guarda do sábado em período de guerra? E mais, o que fazer sobre a questão de não matarás? A questão de usar armas e possivelmente, em algum momento, ter que atirar e matar pessoas. Os países da Europa já estavam lidando com essas questões. E muitos países ao redor do mundo foram afetados. E agora? Como os adventistas reagiriam a essas exigências e obrigatoriedades por parte dos governos? Um clássico exemplo foi um pastor na Alemanha. Num sábado, ele foi pregar sobre a questão da guerra. E ele falou claramente que o dever dos adventistas, do povo de Deus, era ficar fora do serviço militar. Não ir para a guerra. Que nós não podemos servir a Deus e aos comandantes militares ao mesmo tempo. E isso está nos Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 361. E ele dizia, devemos ficar milhares de quilômetros longe do serviço militar. E em comparar esse conselho e pensar que nós temos, quem sabe, milhares de jovens adventistas servindo no exército, é muito triste. Mas nós fomos conduzidos a esse tipo de comportamento pelas decisões que tomamos no passado. Nós fomos ensinados, como se nós tivéssemos sido ensinados, que sob tais circunstâncias, em guerra, os princípios mudam. E então as pessoas que estavam assistindo ao sermão, elas diziam amém, amém. E elas saíram dizendo que sermão maravilhoso, era a palavra de Deus, ficaram encantadas e maravilhadas e reconheceram que era a vontade de Deus. Na semana seguinte, o mesmo pastor se levantou, tomou o púlpito e estava tentando agora convencer as pessoas de que elas deveriam ir para a guerra. O mesmo pastor. As pessoas mal podiam acreditar. Elas chegaram a pensar que o pastor delas tinha ficado louco, tinha perdido a consciência. Mas o que elas descobriram depois foi que ele tinha recebido ordens da União Europeia ou Divisão Europeia.
E a ordem havia vindo do mais alto nível da liderança da igreja alemã. E a igreja, a liderança da igreja, tinha até escrito uma carta, um comunicado para o governo alemão, dizendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ia servir nessa guerra como qualquer outro alemão, com lealdade, em nome da pátria amada, e que eles serviriam até mesmo aos sábados, se isso fosse necessário. Isso foi em 1914. E então o povo se dividiu. Alguns aceitaram, a grande maioria, e outros não. E os que não aceitaram, irmãos, muitos acabaram sendo presos. E muitos até perderam a vida. Mas por toda a Europa havia um pequeno grupo que se recusou a quebrar o quarto e o sexto mandamento. Um pequeno grupo de adventistas do sétimo dia. Pessoas fiéis, dedicadas. E os irmãos da divisão, num primeiro momento, disseram assim: bem, vocês têm o direito de escolher. Vocês têm a opção de decidir, mas esta é a posição oficial da igreja. E você sabe que eu sempre pensei que se você deixa as pessoas livres para elas tomarem a própria decisão, elas vão fazer uso dessa liberdade. E elas vão estudar, vão pesquisar e vão tomar as suas próprias decisões baseadas na própria consciência que elas tiveram nesse momento de busca e de estudo com Deus. Mas o que acontece é que elas acabam decidindo aquilo que os outros decidiram. Uma minoria acaba exercitando essa liberdade de escolha que Deus deu, porque a maioria das pessoas não pensam por si mesmas. Seguem cegamente tudo aquilo que os irmãos falam ser o certo. E como eu queria que o que os irmãos falam fosse sempre o correto, mas não é o caso. Devemos pesquisar por nós mesmos. Nós somos protestantes, lembra? Nós somos um sacerdócio de crentes, não somos? Nós acreditamos que a Bíblia é o único fundamento da nossa prática e fé. Sim, é verdade, nós temos o espírito de profecia, que nunca nega nada, nem contradiz nada do que a palavra de Deus diz. E se isso é verdade, o que eu acredito e creio de todo o meu coração, consequentemente, nós só podemos usar, para nós tomarmos decisões, irmãos, nós só podemos nos basear na inspiração. Você só pode se basear no que é inspirado para decidir. Não pode se basear no que homens disseram, no que homens levantam e eregem, não. E esse grupo, então, voltando à história, esse grupo que permaneceu firme, logo descobriu também que, na verdade, eles não tinham liberdade para tomar sua própria escolha. Sabe por quê? Porque o governo veio para cima deles? Não, porque os líderes escreveram para o governo, dizendo que esse pequeno grupo estava desonrando a igreja adventista. Muitos deles terminaram então sendo presos. Muitos perderam a vida na prisão. E, irmãos, a gente não está aqui falando de ir para uma prisão comum. A gente está falando de prisão militar. Prisão militar é absolutamente cruel. E então eles eram forçados a trabalhar no sábado, o que eles tinham se negado a fazer. Eles passaram por todas essas provações, torturas, isolados em celas escuras, passaram por coisas terríveis, muitos morreram. Outros foram condenados à morte, fuzilados por rebeldia. Teve a história de um jovenzinho na Polônia. Ele ficou firme pela verdade e com apenas 17 anos foi preso. Mas a lei deles não permitia que uma pessoa que não tinha 18 anos fosse fuzilada. E então eles esperaram que ele completasse 18 anos e no dia do aniversário dele, eles o fuzilaram. Esses foram adventistas fiéis. Um outro jovem, um jovem de 19 anos, ele foi preso por ter se recusado a ir para o exército. E ele contou que da igreja dele, 4 jovens permaneceram fiéis. E os 4 foram presos. E ele carrega marcas horríveis na coxa, na lateral do corpo. 3 desses jovens sobreviveram, mas um, tragicamente, não sobreviveu. Um pastor que morreu há pouco tempo viu as marcas no corpo desse rapaz, que já estava agora com 70 anos. E ele conta que não eram simples cicatrizes, irmãos. Eram as cicatrizes mais horrorosas que ele já tinha visto. Tudo por causa da fé que não ousaram negar. E ainda assim, irmãos, foram considerados
fanáticos e desleais à igreja por sua liderança. E outro ponto triste dessa história. Muitos, aproximadamente 2.000 pessoas, 2.000 membros foram excluídos da igreja em várias partes da Europa por causa disso. Um outro caso foi na Escandinávia, antes da Primeira Guerra Mundial. Um jovem dinamarquês de uns 19 anos passou por torturas terríveis na Dinamarca, porque ele tinha se recusado a ir para o exército, por ter entendido que não tem como servir a 2 senhores. E esses homens morreram por sua fé, ou pelo menos estavam dispostos a morrer por sua fé. E eu acredito que essas pessoas são parte daquele grupo que vão usar as bordas vermelhas na sua vestimenta, como os mártires, porque eles morreram por sua fé. E enquanto eles estavam sofrendo por sua fé, os seus líderes não somente não os estavam ajudando, mas foram ao tribunal contra eles. Eu não estou aqui querendo destruir a nossa igreja, muito pelo contrário. Eu não quero que você, que os nossos pastores, que os nossos líderes, que todos nós, eu não quero que nós soframos a destruição junto com o povo comum que rejeitou a verdade. Antes, eu quero que todos nós consigamos entender por que é que nós estamos nessa situação. Por que é que nós estamos em apostasia. E ninguém aqui fique chocado por eu dizer que a igreja está em apostasia. Nós conhecemos muito bem o que o próprio Jesus disse de nós. Nós conhecemos muito bem o que a irmã White viu. Ela viu a apostasia ômega e ela tremeu. E tudo porque não compreendemos a mensagem da justificação pela fé. Porque quando nós estudamos a nossa história de 1888, não existe outra conclusão para a gente chegar. Senão que nós, até hoje, sim, até hoje, nós temos nos mantido bem resistentes à mensagem e mensageiros. E a rejeição de uma luz, irmãos, traz trevas. É por isso que nós estamos patinando espiritualmente. Porque a partir da rejeição da luz, sobre viver como Jesus viveu pela fé, ter Jesus habitando em nosso coração e viver não mais nós, mas Cristo vivendo em nós pela fé, por termos rejeitado essa mensagem e não entendido essa mensagem, então desenvolveu-se a partir daí a apostasia ômega. E essa apostasia tem alcançado uma proporção avassaladora, assustadora. E não se esqueçam, nós devemos ser mais diretos que João Batista. E isso, eu nem estou chamando ninguém de raça de víboras, mas a inspiração acaba de dizer, vocês têm que ser mais diretos ainda que isso, mais diretos do que dizer, sois raça de víboras, mais diretos do que isso. Deus tenha misericórdia. E então nós lemos na Bíblia, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, existe uma única igreja que em sua pureza tem essa doutrina. E é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então esse texto está falando com quem, irmãos? Está falando para quem? Está falando para a Igreja Adventista. Acabou de dizer, a Igreja Adventista vai chegar um tempo em que a Igreja Adventista não suportará ouvir a sã doutrina. Deus está tentando dizer que até as pessoas que pertenceriam à única igreja que tem essa doutrina e que professam ser membros dela, não suportarão a sã doutrina. Antes, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores. E é interessante a gente encontrar essa palavra doutores, os doutores da lei. Homens sábios em que a gente talvez esteja confiando. E amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Irmãos, percebam o que está dizendo aqui. Não está dizendo assim, vão desviar os ouvidos de uma verdade. Vão desviar os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí você pode parar aqui e dizer assim, Carol, você está dizendo que a igreja está em apostasia? A igreja tem apostasia dentro dela, mas a igreja não está em apostasia. Você já ouviu isso? Então, eu gostaria de contar para vocês a história, uma reunião da Associação Geral nos dias 5 e 6 de abril do ano de 2000, em que alguns pastores estiveram em reunião com a Associação Geral e se reuniram por 7 vezes em 2 dias.
os que representavam a Associação Geral disseram a mesma coisa. Fizeram essa pergunta: vocês estão dizendo que nós estamos em apostasia? Nós sabemos que tem apostasia na igreja, mas a igreja não está em apostasia. E então um dos pastores que estava ali apresentando toda a nossa situação da nossa igreja diante da conferência geral, disseram assim: escuta, vocês estão dizendo que vocês sabem que tem apostasia dentro da igreja, ou seja, é do conhecimento de vocês que há apostasia na igreja, mas a igreja não está em apostasia. Ok. Então, se há apostasia na igreja e a associação geral, as divisões, as uniões, as associações, os pastores, os líderes e os membros não estão fazendo nada para reverter a apostasia na igreja, então sim, a igreja está em apostasia. E esse é o nosso problema. Nossa liderança, o nosso povo, parece que não consegue conceber a ideia de que a igreja sim está em apostasia. E isso dói. Os hebreus, em sua época, também não conseguiam aceitar isso. Aí Cristo veio e mostrou claramente que eles estavam em apostasia. E então o crucificaram. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa igreja está hoje cheia de fábulas, cheia de questõezinhas e de coisinhas que não têm credencial divina, não é do comando divino. E eu quero falar um pouco mais das lições sobre a guerra, e eu quero que vocês se lembrem que é importante a gente saber isso, porque é como um aviso prévio, um protótipo do que vai acontecer de novo. Porque aqueles que de fato decidirem ficar firmes pela verdade serão pressionados e muitas vezes até forçados, porque não haverá a questão da liberdade da consciência. Assim como muitos foram forçados a se unir ao exército e a quebrar o 4º e o 6º mandamento, mas os irmãos conscienciosos tiveram que se posicionar, assim acontecerá novamente. E eles, no passado, nesse contexto da guerra, tiveram que se posicionar mesmo enquanto a liderança da União Europeia, pastor e secretário ali, ambos tinham escrito para o governo alemão, dizendo que a igreja e os seus jovens obedeceriam ao comando dos líderes militares. E da mesma forma que o resto dos alemães. Então eles tiveram que se manter firmes, mesmo quando a igreja estava dizendo assim: não, nós vamos obedecer todo o comando dos líderes militares. Isso vai acontecer de novo, irmãos. Sabe do que a gente chama isso, irmãos? A tirania da tolerância. Nós devemos ser tolerantes? Sim. Mas cuidado com aqueles que toleram o erro. Tem um texto inspirado que diz que as pessoas que pecam por serem tolerantes com o mal, logo pecarão até mais seriamente por agora perseguirem aqueles que não cedem àquele pecado. E isso é exatamente o que a história nos mostra e que se repetirá, a menos que nos arrependamos. Como igreja, como líderes, cada um de nós. Então, a Associação Geral, que era liderada pelo pastor Daniels, foi totalmente culpada nesse sentido. Porque eles sabiam o que estava acontecendo na Alemanha, desde o começo, ou pelo menos logo após a liderança da divisão europeia ter escrito essa carta oficial e enviado para o governo alemão, mesmo às custas dos princípios, como o sábado e o 6º mandamento, que é não matarás. E então a associação decidiu se calar sobre o assunto. Em 1916, o pastor Spicer foi enviado até a Alemanha para tratar dessas questões. E lembrem-se, os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra. Era um país neutro, por assim dizer. Mas a Associação Geral não estava ignorante do que estava acontecendo lá na Alemanha. E quando eu conversei com uma pessoa falando sobre essa situação da guerra, ela falou assim: eu não imaginava que tinha acontecido tudo isso. Eu fiquei sabendo, sim, disso que aconteceu, mas eu imaginei que fossem pontos isolados, não algo que a igreja estivesse sabendo. Sim, irmãos, a igreja sabia, a Associação Geral sabia o que a divisão europeia estava fazendo, comprometendo esses princípios inegociáveis. E mais, irmãos, em 1920, o presidente, o pastor Daniels, foi para a Alemanha. Porque, naturalmente, aqueles jovens que tinham sofrido tanto e tinham sido agora excluídos da igreja, eles pensavam assim: a Associação Geral vindo aqui vai desfazer a nossa exclusão.
vai desfazer o que a nossa divisão aqui tem feito conosco. Porque, afinal de contas, eles foram excluídos por não querer quebrar o 4º e o 6º mandamentos. E, ao que tudo indicava, a liderança alemã parecia pensar que os 10 mandamentos se referiam somente aos tempos de paz e que não tinham nada a ver com tempos de guerra. Por isso, quando alguns decidiram se posicionar pela verdade, ficaram numa posição parecendo que estavam contra a Igreja de Deus. Irmãos, vocês pararam para pensar que loucura isso? E eu não posso deixar de notar as semelhanças que existem conosco hoje. E eu desejo que não mais estejamos na mesma situação, onde para obedecer a Deus nós tenhamos que descumprir comandos e orientações de nossos pastores e de nossos líderes. É a maior tristeza da minha alma que obedecer a Deus vá contra algo pré-estabelecido pela liderança da Igreja de Deus. E esses membros fiéis, irmãos, e tantos jovens, esperavam que a Associação Geral fosse cancelar as exclusões deles, que reconheceriam que, na verdade, eles só queriam obedecer a Deus. Eles nunca quiseram desobedecer à Igreja. Eles amavam a Igreja e queriam voltar a fazer parte do rol de membros. Eles estavam devastados por terem sido excluídos, simplesmente por terem se recusado a quebrar o 4º e o 6º mandamento. E é claro, se você quebra um mandamento, você quebra todos. E, na verdade, irmãos, eles acreditavam que a Associação Geral vindo, ela ia exigir que os membros excluídos fossem reintegrados mais uma vez. E vocês sabem de uma coisa? Vocês sabem quantas pessoas permaneceram firmes ao lado da verdade? 2% dos membros. E a Associação Geral, quando percebeu que era 98% a 2%, qual você acha que foi a decisão tomada? Infelizmente, foi aquela decisão que é baseada em números, não em princípios. Tudo o que o pastor Daniels disse ali naquela sessão foi escrito, transcrito por estenógrafos da organização da Igreja Alemã. E ele chamou a esses 2% de irmãos fiéis, ele chamou de fanáticos, porque ele descobriu que não eram poucos deles, mas que a maioria deles eram vegetarianos, diferentemente dos demais adventistas europeus. E como o pastor Daniels era carnívoro, o fato dessa minoria ser vegetariana e ter se posicionado em algo que parecia contrário à igreja, isso foi demais para ele. Então o pastor Daniels até foi questionado sobre a reforma de saúde e ele divagou sobre o assunto. Ele nem deu uma resposta direta a uma pergunta direta. Afinal de contas, ele não seguia esse princípio. E ele disse com todas as letras que a Associação Geral sabia do que estava acontecendo, estava acompanhando as decisões e as medidas que haviam sido tomadas ali. E disse ainda que tinha sido uma virtude da Conferência Geral ter se decidido por ficar em silêncio a esse respeito. Irmãos, permanecer em silêncio, tanto nesse caso como na maioria das vezes, foi e é covardia. Então você pode imaginar a decepção desses irmãos esperançosos de que tudo seria resolvido, de que seriam aceitos de novo na igreja. Que decepção! E é claro que o principal argumento foi: como é que nós, que nem estamos na guerra, vamos estabelecer medidas para os outros? Irmãos e irmãs, em nome de Jesus, se posicionem pela verdade. Se posicionem pela verdade. E essa apostasia foi apoiada, ou pelo menos nada foi dito para assustar esse erro. E esses irmãos tentaram por 7 longos anos conseguir sua membresia de volta. E eu não sei se vocês sabem, mas alguns deles fundaram a Igreja Adventista do Movimento da Reforma. Irmãos, é por nossa culpa que eles se viram obrigados a fazer isso. E eu não estou aqui dando desculpas, não há desculpas para isso. E eu não pretendo me unir à Igreja do Movimento da Reforma. Mas meus irmãos e minhas irmãs, por 7 anos, eles tentaram ter sua membresia de volta. E não conseguiram. Irmãos, isso corta o meu coração. Isso corta o seu coração, irmãos. O meu está despedaçado em saber dessas coisas.
Uma vez, 2 desses que tinham sido excluídos foram até a Conferência Geral em 1922 para tentarem ser ouvidos, mas eles foram recusados. Se recusaram a ouvi-los na Conferência Geral de 1922. E essa situação nos conduziu a mesmas decisões na Segunda Guerra Mundial. E agora nós temos na nossa história esse padrão. E nós temos na nossa história esse trágico relato vergonhoso de que a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia estava como que escravizada a Adolf Hitler. Se nós tivéssemos uma guerra aqui no Brasil agora, seria diferente? Ou será que nós quebraríamos o 4º e o 6º mandamento? Queridos irmãos e irmãs, lembrem-se, quando nós estivermos passando pelo desafio das leis dominicais, será que nós seremos apoiados por nossa organização? Será que nós seremos excluídos por ela? Será que a Bíblia nos fala alguma coisa sobre sermos traídos por nossos irmãos? Sim, Jesus nos avisou, nós seremos traídos por nossos irmãos. Nós precisamos estar orando agora, porque se nós não estivermos firmes agora, nos posicionando pela verdade agora, irmãos, nós nunca o faremos. E agora eu gostaria de entrar num outro ponto da nossa